Tudo bem, gente? Feliz por ter a oportunidade de compartilhar com você a palavra de Deus uma vez mais. Hoje nós vamos falar de um assunto seríssimo, muito sério. Nosso assunto hoje é perdão. Já vi alguém balançando cabeça por ali, por aqui. É um assunto muito sério e eu gostaria que você prestasse bastante atenção, porque há poder no perdão. Abra a sua Bíblia comigo, no Evangelho de Mateus, capítulo 18, onde nós vamos estar estudando hoje. Eu vou tentar ser breve e eu quero que você fique focado, para que nós não percamos tempo. Mateus, capítulo 18, verso 21 ao 35, nós vamos ler. Um pouquinho longo o texto, mas eu quero ler todo esse texto para você entender o contexto. Amém? Quem achou diz amém? Então Pedro, aproximando-se de Jesus, perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão, quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinham condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O Senhor prostou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O Senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu pagarei a você. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Irado, seu senhor entregou-os aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. Vou repetir essa última parte. Assim também fará o Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Você consegue já entender a importância que é o perdão? Eu comecei a pesquisar, li alguns artigos, né, algumas ilustrações e achei um artigo interessante, achei muito engraçada a história, mas é muito verdadeira. É a história do professor Batata. Não sei, alguém talvez tenha visto esse artigo, mas a história do professor Batata. Como é que é essa história? Olha só, o professor propôs para os alunos trazerem um saco de batata no próximo dia de escola. Os professores aí propôs, está uma ideia boa para vocês, hein? Tragam um saco de batata amanhã para a escola. E os alunos trouxeram um saco de batata. Quando chegou na classe, o professor mandou abrir o saco de batata e escrever em cada batata, né, pessoas que eles tinham ressentimentos, pessoas que eles tinham mágoa. E escrevesse em cada batata. E aí, assim, os alunos escreveram em cada batata pessoas que magoaram, que eles ficaram ressentidas, que tinham alguma mágoa. E depois que eles escreveram, o professor mandou colocar isso dentro de um saco, dentro da mochila, junto com o material escolar, e levar para casa por tempo indeterminado. E assim fizeram, até que chegou um dos alunos e disse: professor, até quando nós vamos ficar com essas batatas na nossa mochila? Né? Porque já começou a feder, já começou a apodrecer, começou a feder e está pesado. E aí o professor disse que poderiam jogar fora as batatas, mas junto com as batatas, jogasse fora toda mágoa e todo ressentimento. Eu comecei a refletir nisso,
Isso é verdade. A mágoa, o ressentimento, o rancor dentro de nós, ele produz exatamente isso. Ele começa a apodrecer a nossa alma, ele começa a feder, ele gera uma carga em cima de nós. É por isso que nós precisamos fazer como esses alunos, jogar essas batatas fora. Porque é isso o que a amargura causa no nosso coração. Talvez eu esteja falando nessa noite que tem gente que está com o coração podre, está com a mochila cheia de batata podre. E eu já vou começar dando um recado para você. Jogue fora essas batatas em nome de Jesus. Não carregue essa carga com você, não carregue essas batatas podres e fedendo dentro da sua bagagem. Amém? Tem alguém entendendo o que eu estou dizendo? Eu gostei muito desse artigo. Vamos aqui para o texto. Coloca no seu ponto número 1 para a gente começar. Tenha um coração perdoador. Tenha um coração perdoador. Olha só, no versículo 21, 22 de Mateus 18. Então, Pedro, aproximando-se de Jesus, perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar ao meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu lhes digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Né? Jesus aqui ele está falando, em outras palavras, nós temos que perdoar quantas vezes for necessário. Né? Os judeus, os fariseus, tinham esse costume, diziam que devia perdoar até 3 vezes. Pedro, ele quis ir um pouquinho mais longe e se passar um pouquinho mais espiritual, colocou o número 7, que é o número da perfeição. Até 7 vezes eu tenho que perdoar, Senhor? Não, até 70 vezes 7. Ou seja, quantas vezes for necessário. Quantas vezes for necessário, Jesus nos ordena que perdoemos. Ah, pastor, mas você não conhece a minha história. Você não sabe o que fizeram comigo. Você não sabe do meu passado. Você não sabe o que eu passei. Você não sabe o que eu sofri na mão de algumas pessoas para eu ter essa mágoa, essa tristeza dentro de mim, que me machuca quando eu penso, que me faz chorar aos cantos escondidos, que eu não consigo sair disso. Você não sabe o que eu passei. Ah, querido, se eu te contar a história de Jesus. Eu amo Jesus porque Jesus, ele é 100% Deus e foi 100% homem. Ele sabe exatamente aquilo que nós passamos. Ele consegue entender cada momento da sua vida. E se ele está dizendo para perdoar, porque ele sabe que é necessário para você. Porque a pessoa que tem o ódio, o rancor, a mágoa dentro de si, ela está ficando doente por si mesma, porque a outra pessoa às vezes nem sabe. Quem está adoecendo é a própria pessoa que está com a mágoa dentro de si. Quem está apodrecendo por dentro é a própria pessoa. Mas eu amo Jesus, porque Jesus, ele sabe exatamente o que é isso. Ele sabe exatamente a necessidade de ter perdão. Pastor, mas você não conhece a minha história. Você não sabe o que fizeram comigo. Eu não posso perdoar, não tem como eu perdoar o que fizeram comigo. Ah, é? Ah, é verdade? Vou te mostrar algumas coisas de Jesus. Tem gente que fala assim, meu parente me deu um prejuízo, você não sabe o que fez comigo. Meu parente lá no Brasil, mandei um dinheiro para o Brasil, e eu achando que o dinheiro estava bem guardadinho lá, você não sabe o que é que meu parente fez com o dinheiro. Meu sangue, minha família, meu irmão, meus pais. E aí você está guardando o rancor, a tristeza. Mas eu não tenho raiva. Mas não tem raiva, mas quando você pensa, te machuca. Te faz sofrer, dói em você. Mas o meu parente deu prejuízo. Você não sabe Jesus. Judas andou com Jesus, sabe o que ele fazia no ministério de Jesus? Ele arrancava dinheiro da bolsa. Ele roubava o dinheiro da bolsa. Ele andava do lado de Jesus, era como família, andaram junto, discípulo de Jesus, próximo de Jesus. E roubava da bolsa, ele tirava da bolsa de ofertas. Você não sabe. Talvez eu não saiba, mas Jesus sabe. Porque Jesus já passou por isso também. Pastor, me abandonaram na hora que eu mais precisei. Será que eu estou falando com alguém aqui nessa noite? Na hora que eu mais precisei, viraram as costas para mim. Dizia que era meu amigo, mas quando eu precisei, viraram as costas. Quando eu precisei, ninguém estava lá por mim. Talvez eu esteja falando com alguém. Você não sabe o que é abandono. Olha para Jesus. Você não sabe o que é abandono. Jesus, querido, os 12 que andou com ele, todas as outras pessoas que andavam, se diziam discípulos de Jesus, deixaram ele sozinho no Getsêmani. Jesus foi abandonado por todos, ficou sozinho. Você não sabe o que é abandono.
Você acha que o seu abandono é grande? Jesus. Você acha que as pessoas viraram as costas? Os próprios discípulos de Jesus viraram as costas para ele. Pessoas que andaram com ele e diziam, não, nós morreremos contigo, se preciso for. Pedro até tentou defendê-lo na hora da prisão, cortou a orelha de um soldado. Mas ele ficou sozinho, todos fugiram. Viraram as costas para você? Viraram para Jesus também. Meu amigo me traiu. O amigo de Jesus traiu ele também. Jesus tinha os 12 e tinha os 3 mais próximos, Pedro, Tiago e João. Pedro, que dizia que morreria com ele, negou ele 3 vezes. Que decepção, não é verdade? Às vezes a gente fica decepcionado com as pessoas que viram as costas, que nos traem, que nos negam. Ah, eu ajudei e me viraram as costas. Talvez eu estou falando com alguém aqui nessa noite. Ajudei e quando eu precisei virou as costas. Jesus ajudou a muitos, fez grandes milagres. O mesmo povo que ele ajudou, que curou, que ele transformou a vida das pessoas, disseram quando ele estava preso, crucifica, crucifica. O que eu faço com ele? Crucifica. Você consegue entender o que Jesus viveu? Você consegue entender? Alguém entendendo o que eu estou dizendo aqui? Fui traído. Judas traiu Jesus por 30 moedas. Eu fui traído. Querido, perdão é difícil, mas é necessário. Esse Jesus que fala de perdão, ele pode falar disso, porque ele sabe o que é perdoar. Quando ele estava na cruz, as pessoas dividindo as suas vestes, tirando sorte com as suas vestes. Jesus olha para baixo e fala, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Perdoa eles. Eu estou falando com gente aqui nessa noite, que pode estar presa ao seu passado. Olha só por que nós temos que perdoar. Vou te dar uma causa para isso. Coloca no seu ponto número 2. Tínhamos uma dívida. Você e eu tínhamos uma dívida. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Nós tínhamos uma conta, nós tínhamos uma dívida pendente. E Jesus perdoou você, e Jesus me perdoou. Tem alguém comigo? Tem alguém que foi perdoado aqui nessa noite? Amém? Jesus nos perdoou. Olha só, não, eu não tinha nada para ser perdoado. Olha aqui, Romanos 3, 23. Todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Você merecia o perdão e eu merecia o perdão? Você acha que você merecia o perdão de Deus? Nós não merecemos o perdão de Deus. Contudo, Ele escolheu nos perdoar. Não é que eu merecia. Ele escolheu me perdoar. O perdoar é uma escolha que nós precisamos fazer. Às vezes a gente quer que a pessoa mereça o perdão. A pessoa não merece mesmo, como nós não merecemos o perdão de Deus. Não merecemos. Mas Ele escolheu perdoar. Você precisa escolher perdoar. Precisamos escolher perdoar, porque é necessário. É como, eu não sei se alguém já passou por isso aqui, mas às vezes você está aqui em Sarasota, você está ficando assim, em alta temporada, né? Você vai, aí está aquela fila de carro, a 75, só a graça de Deus, né? 75 está uma tragédia de trânsito. E às vezes você está na fila, no trânsito, e aí você pede alguém para entrar, para passar, dar uma passagem, bota a mãozinha assim, né? Faz uma carinha de coitado, né? E dá aquela entradinha para o outro lado. Aí, mais na frente, a outra pessoa tenta entrar também, te pede uma passagem e você acelera o carro para não deixar passar. Será que eu estou falando com alguém que já passou por isso aqui? É duro, né? A pessoa acabou de ter misericórdia de você, e aí quando o outro te pede na frente, você não dá. Como nós temos dificuldade em ter misericórdia das pessoas. Sabe? Aí a pessoa, recebi, aí a misericórdia de um ao outro pede, a você, a mão no volante faz que não está nem vendo, ó. A pessoa olhando, esperando você olhar para te pedir a entradinha, a você, ó. Só olhando de rabo de oi, sabendo que não é. Eu sei que vocês estão rindo porque vocês já passaram por isso, né? Está de rabo de oi olhando, ó. Mas acabou de ter misericórdia ali atrás. Acabaram de deixar você entrar, você não quer deixar o outro entrar. Como nós somos maus.
Como nós temos dificuldade em ter compaixão e misericórdia uns dos outros. A gente recebe o perdão de Deus, a gente é perdoado, a gente tinha uma dívida, é perdoado, e agora a gente tem dificuldade em liberar perdão. Querido, pense no seu próximo. Quando você pensar em não perdoar, lembre que você foi perdoado e você precisa perdoar. Amém? Tem alguém entendendo o que eu estou dizendo aqui? Então você foi perdoado. Nós estamos no ponto número 3? 2, né? Coloca o número 3, então, você foi perdoado. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tenha paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Eu anotei um texto aqui que eu gosto quando fala disso. Olha só, o Colossenses 2,13. Você pode anotar se quiser. Colossenses 2,13. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. Deus nos perdoou todas as transgressões. Deus escolheu nos perdoar. O perdão é uma escolha. Diga para alguém do seu lado, o perdão é uma escolha, viu? O perdão é uma escolha. Não vá dizendo que a pessoa merece ou não merece. Não, não, não. Um dia Jesus, com os discípulos, atravessaram o rio, entraram no barco, atravessaram o rio e chegaram na cidade de Jesus, e ali trouxeram um paralítico, para que ele curasse esse paralítico. E diferente de algumas ocasiões, Jesus, ele vira para esse paralítico e fala assim: os seus pecados estão perdoados. Olha só o que ele diz: os seus pecados estão perdoados. Ele estava precisando de quê, aquele homem? Cura. Porque ele era paralítico. E Jesus olha para ele: os seus pecados estão perdoados. As pessoas começaram a criticar Jesus. Perdoa pecados? Jesus, ele conseguiu enxergar mais do que uma deficiência física, ele conseguiu enxergar dentro daquele homem. A paralisia daquele homem não era apenas física, era dentro, era espiritual. Uma pessoa que não é perdoada, uma pessoa que tem essa dificuldade, muitas vezes ele é paralisado, ele se sente paralisado em sua vida. Aquele homem precisava de uma libertação dentro de si. Talvez eu esteja falando com pessoas nessa noite aqui que não tiveram a oportunidade de receber o perdão. Querido, é tão bom quando a gente recebe o perdão, quando a gente falha, quando a gente erra. Tem alguém mais que erra aqui? Eu já errei. Tem mais alguém aqui? Deixa eu ver. É tão bom quando a gente falha e a gente encontra a misericórdia das pessoas, quando a gente recebe o perdão das pessoas. Esse homem foi perdoado. E Jesus disse: agora levanta e vai. Querido, não deixe o sentimento de culpa paralisar você. Não deixe esse sentimento destruir a sua vida e te paralisar espiritualmente. Receba o perdão de Deus. Receba o perdão de Deus. Não há pecado tão grande que Deus não possa perdoar, querido. Não há pecado grande demais para que Deus não possa perdoar. Vamos lá, eu preciso dar continuidade. Qual que é o seu número 4? Quem foi perdoado precisa perdoar. Quem foi perdoado precisa perdoar. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o conservo caiu de joelhos e implorou-lhe, dizendo: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Eu sempre costumo dizer, essa parábola de Jesus, a pessoa recebeu a misericórdia de Jesus. O Senhor aqui representa Jesus, amém? Ele recebe a misericórdia. O servo recebe a misericórdia do Senhor. E quando ele encontra outro que devia, ele não teve a mesma misericórdia. Ele não teve a mesma atitude que ele havia recebido do seu Senhor. Eu costumo dizer uma coisa. Eu sempre falo isso. O nosso relacionamento com Deus, ele depende do nosso relacionamento com o próximo. Você sabia disso? O seu relacionamento com o seu próximo influencia diretamente o seu relacionamento com Deus, querido. Como assim? Como assim?
Olha só, na oração do Pai Nosso, você já prestou atenção? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, perdoa as nossas ofensas ou dívidas, assim como nós perdoamos. Não é que eu vou perdoar, é assim como eu tenho perdoado aqueles que têm me ofendido. É uma condição para que a gente receba o perdão de Deus também. Se perdoarem as ofensas uns dos outros, Mateus 6,14 diz, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai perdoará a ofensa de vocês, mas se não perdoarem a ofensa um dos outros, o Pai não perdoará a ofensa de vocês. Se eu perdoar, eu recebo o perdão de Deus, mas se eu não perdoar, a Bíblia está dizendo que eu não recebo o perdão de Deus. Tem alguém que quer o perdão de Deus? Então você precisa perdoar. Não é uma escolha, não é uma opção, é uma escolha. Precisamos perdoar se nós queremos receber o perdão de Deus. Marcos 11:25 diz, e quando estiverem orando, quando você for orar, olha só, quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoe-no, para que também o Pai Celestial lhe perdoe os seus pecados. Se você estiver orando e lembrar que tem alguma coisa contra alguém, conserta, senão Deus não recebe nem a sua oração. Se lembrar na hora que você estiver orando, que alguém tem alguma coisa contra você, perdoe. Perdoe, e também o Pai Celestial lhe perdoará. Mateus 5:23, portanto, se você estiver apresentando a sua oferta, agora fala de ofertar, tem alguém que oferta a Deus? Então, quando você estiver ofertando, olha só, portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, e ali se lembrar que seu irmão tem algo contra você, não é que você tem algo contra, é que seu irmão tem algo contra você. Quando você vai ofertar e lembrar que seu irmão tem algo contra você, deixe ali a sua oferta diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Deus não recebe nem a sua oferta se você não tiver um coração perdoador. Tem alguém entendendo o que eu estou dizendo? É necessário, querido, perdão. É necessário porque influencia no seu relacionamento com Deus. Se eu não perdoo, eu não recebo perdão. Se eu vou ofertar e tem algo contra alguém, Deus não recebe a minha oferta. Se eu estiver orando e não perdoar, Deus não recebe a minha oração e você vai ficar endurecendo o coração, vai ficar carregando essa bagagem da amargura na sua vida. Libere perdão em nome de Jesus. Tira essa carga da sua vida. Saia desse sofrimento, desse ciclo. Muitas pessoas, às vezes, vêm de um ciclo, vêm de um histórico de gente amargurada, de gente que não consegue liberar perdão, e ela continua no mesmo ciclo, porque você sofreu, né, no passado, não quer dizer que você precisa continuar com o mesmo ciclo no futuro, você pode fazer diferente. Ontem nós conversávamos com uma pessoa que tinha um problema com a mãe, e o meu conselho para ela foi, olha só, você precisa perdoar ela. É porque ela fez tanta coisa que me prejudicou. Olha só, a sua mãe cresceu sem um pai do lado para dar o suporte necessário. Foi mãe sozinha criando a filha. E você não sabe a dificuldade que ela possa ter enfrentado. E ela veio de um histórico também igual, ela sofreu na infância dela. E ela não conseguiu sair disso, ela não conseguiu mudar a página, sair desse ciclo. Agora você pode fazer diferente, você pode escolher perdoar ela e agir diferente daqui para frente com a próxima geração. Você pode fazer diferente. Você pode ser diferente. Procure você, ela não te procura, procure você ela. Diga para ela, eu te perdoo. Me perdoe também o que eu tenha feito. Construa você o relacionamento que ela não está tendo com você. Às vezes a gente fica esperando o próximo. Faça você, tome a iniciativa de liberar o perdão e de pedir perdão. Você vai ver que isso vai ser curativo na sua vida. Isso vai transformar a sua vida. Isso vai tirar a bagagem, o peso, a dor, a tristeza. Quando você lembrar, você vai estar curado. Não vai doer mais, não vai te fazer chorar pelos cantos mais, não vai te fazer sofrer. Isso adoece a sua alma. A amargura adoece a alma, querido. Quem sofre é você, não é outra pessoa que talvez nem saiba. É você que sofre no seu canto. Libere perdão em nome de Jesus. Eu queria ter um pouco mais tempo para me falar de... Quando eu falo de perdoar, eu sempre me lembro de José. Eu já preguei isso aqui uma vez.
José, para mim, é o maior exemplo de perdão na Bíblia. Não tem exemplo melhor do que José para falar de perdão. Não tem. Por quê? Vou dar uma pincelada rápida. José, querido, ele foi vendido pelos irmãos. Foi traído pelos seus, pela sua própria família, pelos seus próprios irmãos. É mais difícil. Quando o problema está dentro de casa, quando está mais próximo de nós, nos fere mais, nos machuca muito mais. Quando é alguém próximo. E ele foi vendido como escravo para o Egito pelos próprios irmãos, pela sua própria família. Ele foi traído pela sua própria família. E ele passou o que passou no Egito, se tornou escravo no Egito, foi parar em prisão até que se tornou governador do Egito. Porque Deus tinha um propósito, um plano na vida dele. E agora ele tem uma chance de reencontrar os seus irmãos. Algo que Deus havia, um encontro que Deus havia planejado. Ele já era governador, ele já estava usando roupas, vestes reais, ele já estava na sua posição, tendo sucesso no que estava fazendo, mas dentro dele algo precisava ser resolvido. Ele não tinha resolvido algo que estava dentro dele. Teve um momento que o primeiro momento que ele encontra com os irmãos e descobre que tinha Benjamim, que era o caçula, que era irmão de pai e mãe. A Bíblia diz em um momento que ele se retirou para um quarto e foi chorar. Aquilo ainda mexia com ele, aquilo ainda doía dentro dele, quando ele lembrava da sua família, do que ele passou no Egito, por culpa dos irmãos, aquilo ainda machucava dentro dele, aquilo ainda tinha uma ferida aberta dentro dele. Ele já estava em outra posição, ele já estava melhor. Talvez você já esteja em outra posição, talvez o que te deu prejuízo, hoje não faz mais falta para você, você já conseguiu superar isso, mas ainda quando você lembra, dói, tem algo preso dentro de você. Ele foi para um lugar e chorou. Ele se retira para um quarto e chora sozinho. Em outro momento eles tiveram um encontro. Vou ler esse texto, vou terminar com esse texto para você. Olha só, em Gênesis 45, 1-5, depois você lê isso em casa. Olha o que ele diz. A essa altura José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam. E gritou, façam sair todos. Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos. Ele se revela aos irmãos, eu sou José, aqueles que você venderam como escravo para o Egito. Ele finalmente se revela, os irmãos não haviam reconhecido ele. E ele se revela, eu sou o irmão de vocês. E ele se pôs a chorar tão alto. Às vezes é necessário chorar, gritar, deixar sair de dentro de vocês o que está te matando aos poucos. Ele chorou, ele gritou. Tão alto que os egípcios ouviram e a notícia chegou ao palácio de Faraó. Então José disse a seus irmãos, eu sou José, meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiram responder-lhe. Imagina o choque da outra pessoa, dos irmãos. Meu pai está vivo? E os irmãos não conseguiram responder nada. Cheguem mais perto, disse José, cheguem mais perto. Quando eles se aproximaram, disse-lhes, eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar as vidas que Deus me enviou diante de vocês. Vem para cá, eu sou José, aqueles que vocês fizeram mal, aqueles que vocês tentaram matar, prejudicar, me privaram de ter momento com a minha família. Mas em outras palavras, José está dizendo, vem para cá, não se aflijam, não tenha medo. Eu perdoo vocês pelo que vocês fizeram, porque hoje eu entendo que Deus nunca deixou de ter um plano na minha vida. Por mais que vocês tentaram prejudicar, Deus converteu o que vocês fizeram pelo bem, porque todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama Deus. Fique de pé no seu lugar, querido. Tem alguém que pode aplaudir o Senhor e entender isso nessa noite? Perdão é uma escolha. Você pode sair nessa noite com essa bagagem que você tem carregado durante anos. Escuta isso aqui, vou terminar. Você pode escolher sair nessa noite com essa bagagem que você entrou, que se você carrega há anos, que está podre por dentro, que já está fedendo, que está te fazendo mal, que está te adoecendo a sua alma. Você pode sair do mesmo jeito. Eu sei que eu estou falando com alguém aqui nessa noite. Eu sei que essa palavra é para você. Isso está tocando dentro do seu coração. Você sabe o que você precisa fazer, você sabe o que precisa liberar perdão. É com você que Deus está falando nessa noite. Você pode fazer a sua escolha, sair daqui do mesmo jeito com essa bagagem. Mas você pode escolher fazer como José. Chorar, gritar e tirar toda essa carga de dentro de você. E caminhar uma vida diferente daqui para frente. Você pode escolher nessa noite, querido, deixar o seu passado para trás. Para que o seu futuro seja brilhante. Amém? Feche seus olhos onde você está, eu quero orar com você.
Deus, eu sei que o Senhor falou com pessoas aqui nessa noite. Eu sei que tem pessoas aqui que têm carregado essa bagagem por anos, Pai, que estão machucadas por dentro. Talvez ela tenha razão, ela sofreu, foi prejudicada, foi ferida no passado, Senhor. Mas nós sabemos que o perdão é necessário, meu Deus. Nós precisamos liberar perdão, Jesus. Eu te peço que nos ajude nessa noite. Cura cada coração aqui, Senhor. Oh Deus, nos ajuda a remover essa bagagem que tem nos destruído, que tem nos adoecido a nossa alma, Senhor, nessa noite. Ajuda-nos, Senhor, nesse processo. Cura cada coração nessa noite, para que saiamos daqui diferentes, sem essa carga, sem essa bagagem, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Fala comigo, eu recebo a cura. Diga mais alto, eu recebo a cura. Em nome de Jesus. Eu perdoo. Em nome de Jesus. Diga mais uma vez, eu perdoo. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Deixa a sua bagagem aqui aos pés da cruz hoje. Amém? Não sai daqui com essa carga mais. Deixa essa bagagem aqui. Deixa as suas batatas aqui aos pés da cruz. Vou fazer essa última oração. Nós vamos para a nossa sala VIP. Você que nos visitou, muito obrigado. Volte. Deus abençoe sua vida. Vamos orar. Feche seus olhos. Pai, entregamos a nossa semana a Ti. Te agradecemos por tudo que o Senhor fez nessa noite, por essa palavra, pela cura em nossos corações, Pai. Dá-nos uma semana próspera, uma semana, ó Deus, guardada, protegida pelas Tuas mãos. Derrama dos céus a Tua provisão sobre o Teu povo. Abençoa cada família aqui representada. No nome de Jesus. E a igreja diz: graça e paz. Deus te abençoe.